Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Aqui, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Teu perdão é completo e ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Amém, meus irmãos. Graça e paz, amados. Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja reinando em nossos corações. Mais uma vez, diante da palavra do Senhor, para aprendermos mais um pouco da palavra, para instruir os nossos corações, para que nós possamos andar em obediência a essa palavra. Somente ela é capaz de nos transformar, de nos renovar, de nos fazer novas criaturas. E eu gostaria de estar falando, de um tema que
né, foi proposto ao meu coração, né, onde Deus, né, assim, fala que Ele não quer ser ídolo para as nações, mas Ele quer ser Senhor. Então, o tema é esse: Deus não quer ser ídolo para as nações, mas Ele quer ser Senhor. E eu gostaria de estar lendo 3 versículos apenas, em 1 Samuel 7, versículos 3, 4 e 5, que diz assim, a respeito do chamado de Samuel ao povo de Israel para o arrependimento, que diz assim: E Samuel falou a todo o povo de Israel: Se quereis voltar ao Senhor com toda sinceridade, lançai fora os deuses estrangeiros e os astarotes, dedicai o coração ao Senhor e cultuai somente a Ele, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Os israelitas lançaram fora os Baalins e os astarotes e cultuaram somente o Senhor. Então, Deus não quer ser ídolo para as nações, mas Senhor. Primeiro, num pensamento de esclarecimento, o que seria, um ídolo, do ponto de vista bíblico, e até mesmo, o dicionário expõe que ídolo é uma estátua, figura ou imagem que representa uma divindade. Do ponto de vista bíblico, um objeto de adoração que representa materialmente uma entidade espiritual que leva a pessoa à idolatria, que é, portanto, a prática de adoração a ídolos. Então, o ídolo nada mais é do que uma imagem, uma estátua, alguma coisa que representa uma divindade espiritual, que só representa, mas que não tem, uma eficácia conotada a ela, como o próprio Salmo 115 vem falar a respeito, da imagem de escultura, que ela é feita por mãos humanas, ela é moldada por mãos humanas, ela tem ouvidos, mas não ouve, ela tem boca, mas não fala, e ela não tem, nenhum peso assim espiritual na vida das pessoas, por ser algo imóvel, por ser algo que representa apenas uma imagem. E Senhor, do ponto de vista bíblico, o que é Senhor? É um conceito bem resumido, porém muito preciso. Deus com D maiúsculo, Deus, o Senhor, o Deus da Bíblia sobre a ética cristã. Então, Deus, Ele é Senhor, Ele é aquele que possui algo, Ele é dono, Ele é proprietário. Então, o nosso Deus, Ele é um Deus que vê, Ele é um Deus que ouve, Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que responde, Ele é um Deus que tem o seu poder, ilimitado, Ele não conhece limites, por ser Deus, por ser Senhor, e Ele é o nosso Senhor. Então, o nosso Senhor, é um Deus diferente, da imagem. Ele não é só uma imagem. E a minha pergunta é: como nós temos visto Deus? Quem tem sido Deus para nós? Ele tem sido apenas um ídolo ou Ele tem sido o Senhor das nossas vidas? Nós falamos, já no início, no conceito, do ponto de vista bíblico, que Ele é um Deus, soberano, e que Ele é dono, Ele é proprietário. Então, o Senhor, Ele é dono, nosso dono. Lá em 1 Pedro, versículos, 1 Pedro 2, versículos 9, ele diz: Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz. Versículo 10 ainda diz: antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Então, a Bíblia vem dizer que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, Deus, Ele é o nosso Senhor. Então, o Senhor, Ele tem, né, todo o direito sobre, né, a sua criatura, né, que somos nós. Antigamente, nós não éramos povos, a Bíblia diz, né, porque antes nós fomos separados, né, desse Deus magnífico, desse Deus todo-poderoso, através do pecado, mas através do sacrifício de Cristo, nós fomos novamente religados a Ele. Então, Ele se torna o nosso Senhor, quando Ele vem dizer que nós somos um povo de exclusividade dEle. Então, como nós temos olhado, como nós temos visto esse Deus, esse Senhor que atua sobre as nossas vidas, né? Como as nações, como os povos têm visto Deus. Eles têm adorado o Senhor apenas como um ídolo, como alguém que está ali somente como uma figura representativa, ou nós temos adorado a Deus como Senhor das nossas vidas, como aquele que tem, né, o direito de mexer onde Ele quer, de fazer o que Ele quer, de realmente fazer conosco da forma como Ele assim o quer. Que assim é a atuação de um Senhor na vida da sua criatura. E aqui, lendo, né, depois que Samuel conta a visão a Eli, né, acontecem algumas coisas ali, começando ainda no capítulo de número 3, de 1 Samuel, né, quando ele conta a Eli. Então, depois que ele conta, né, a revelação de Deus para ele sobre a vida de Eli, sobre a família de Eli. Então, depois que ocorre isso, depois desses acontecimentos, onde é revelado, onde é declarado que os filhos de Eli não estavam vivendo de acordo, não estavam obedecendo ao Senhor, ele diz: Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Então, ele conta tudo o que o Senhor mandou ele contar, ele não esconde nada, né? E segue-se nos capítulos seguintes que, ao ser confrontados os filisteus com os israelitas, os filisteus, eles derrotam os israelitas, e acontece algumas coisas até chegar no capítulo de número 7, a Arca da Aliança é tomada pelos filisteus, a morte de Eli, a Arca da Aliança na terra dos filisteus, e é colocada junto ao Deus deles, Dagom, e o Senhor fere eles com morte e tumores. Também os filisteus devolvem a Arca da Aliança para Bet-Semes, uma cidadezinha de Israel, que também foram feridas pessoas porque olharam para dentro da Arca do Senhor, e mandaram então para Quiriate-Jearim, uma cidade também de Israel, que ficou na casa de Abinadab, e consagraram seu filho Eleazar para que guardasse a Arca do Senhor, ficando ali por um período de 20 anos, em que os israelitas viveram, né, oprimidos, amedrontados por causa dos filisteus. Em todo esse período, eles ficam meio assim apreensivos, né, por conta dos filisteus, por um possível ainda combate entre eles. E quando tudo isso acontece, né, vem a arca, chega a Quiriate-Jearim, então aparece novamente Samuel, né, como parte dessa história. E aí ele convida o povo ao arrependimento.
né, eu pude observar nos capítulos em que ocorreram esses fatos que eu citei aqui para os irmãos, em que a arca do Senhor, da aliança do Senhor, era a presença do Senhor, e que eles tinham essa arca apenas como algo que poderia trazer para eles algum benefício por estar presente no lugar, né? Mas não porque eles estivessem obedecendo à presença do Senhor. Ou seja, aquela arca, ela estava se tornando um ídolo para eles, onde eles acreditavam que a presença da arca traria o benefício da vitória para eles. Então, por isso eles levam essa arca, né? Mas o nosso Deus, como sendo o Senhor, ele não aceitou, e principalmente eles levam e juntam essa arca ao Deus deles, né? Ao ídolo deles, ao Dagon. E Deus, né, não fica contente com isso, e aí Deus fere aquele povo. E quantas vezes, irmãos, nós temos o nosso Deus apenas como ídolo. Nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, né? Falamos que Deus é o nosso Deus, mas muitas vezes fica apenas nas palavras. Nós não confiamos verdadeiramente na ação de um Deus que é soberano, de um Deus que é vivo, de um Deus que é fiel, de um Deus que é o nosso dono, que se importa conosco e promete na sua palavra que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Ou seja, Ele está dizendo, não se preocupem, eu vou cuidar de vocês, eu vou trazer para vocês tudo aquilo que vocês precisarem, tudo aquilo que vocês necessitarem, mas nós precisamos abrir algumas não, todas as portas da nossa vida, para que o nosso Deus entre e para que Ele conduza como Senhor na nossa vida. E muitas vezes nós corremos esse erro, nós nos enquadramos nesse erro de ter o Senhor apenas como ídolo na nossa casa, como alguém que está ali e que a sua presença, o fato de nós dizermos que somos filhos de Deus, vai nos imunizar das dificuldades, vai nos imunizar das tempestades, vai nos imunizar até mesmo das incredulidades, dos malfazejos, das tribulações, das decepções. Mas como a palavra de Deus diz, né, que nós temos que fazer valer realmente essa presença constante de Deus e dizer que Ele é o nosso Senhor. Então, quando chega essa arca, a presença do Deus vivo, que era representar a presença do Deus vivo, a Kiriat Jearim, a presença de Samuel, então ele convoca todo o povo ao arrependimento. Até então eles estavam apreensivos em relação aos israelitas. E ele convoca e ele diz, vamos ler outra vez. E Samuel falou a todo o povo de Israel: se quereis voltar ao Senhor com toda a sinceridade, lançai fora os deuses estrangeiros, os astarotes, dedicai o coração ao Senhor. Ele diz, se vocês querem realmente ser abençoados, se vocês quiserem realmente derrotar os filisteus, vocês têm que se despojar, vocês têm que se livrar, vocês têm que lançar fora todos os deuses, todos os ídolos, porque o nosso Deus, Ele não aceita, né? Ele não aceita que nós troquemos a sua glória por outrem. Ele não aceita que nós dividimos a sua glória com outrem, porque Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é único e Ele é verdadeiro e fiel. Então Ele diz ao povo, joguem, né, se livrem desses deuses estrangeiros, os astarotes, e dedicai o coração de vocês somente ao Senhor. Ou seja, ele estava simplesmente dizendo, vocês têm que deixar
a idolatria do vosso coração de lado. E vocês têm que entregar os seus corações ao Senhor, ao senhorio de Deus, aquele que pode todas as coisas. Porque como nós vimos lá no início a diferença, o ídolo é apenas uma imagem que representa uma divindade, mas ela não tem nenhum poder. Já o nosso Deus é o Deus soberano, é o Deus todo-poderoso, e Ele tem todo o poder nos céus e na terra. A Bíblia diz que Ele criou os céus e a terra. Então Ele está simplesmente dizendo: entreguem a direção, a condução da vida de vocês ao senhorio de Deus. E muitas vezes nós reclamamos com muitas coisas, com dificuldades, né? Haja visto a nossa nação, toda a nossa nação, o nosso povo, né, passa por dificuldades, passa por muitas dificuldades, não somente por causa da pandemia, mas por causa do próprio pecado, por causa dessa inversão, das pessoas valorizarem mais a idolatria do que a própria adoração ao Deus vivo. Então, como filhos de Deus, nós devemos sim abrir as portas, né, de entrada das áreas da nossa vida, para que Deus seja Senhor. E quando nós fizermos isso, nós vamos ser bem-sucedidos, porque a Bíblia diz lá em Salmo 33, versículo 12, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Posso dizer, bem-aventurado é o homem, bem-aventurada a mulher, bem-aventurada é a pessoa cujo Deus é o Senhor. Quando Deus é o Senhor de determinadas áreas da nossa vida, é Ele quem conduz, é Ele quem dita as regras, é Ele quem nos orienta, é Ele quem nos ensina, porque Ele é Senhor. E o Senhor, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe como conduzir as coisas. Então nós precisamos abrir a porta, né, as portas dos cômodos do nosso coração, para que Deus possa entrar e ser Senhor. Nós precisamos abrir a porta, né, da nossa vida espiritual, para que Ele conduza, para que Ele seja Senhor. E não nos enganemos, né, dizendo que somos, ou que fazemos, ou que temos algum grau de, né, de crença por nós mesmos, porque de nós mesmos nós não podemos nada, né? E é em Cristo Jesus que nós fomos reconciliados com Deus através de Cristo Jesus. Então, Ele é o nosso Senhor. Abramos a porta da nossa vida financeira, do nosso relacionamento, as portas de relacionamento, as portas, né, do nosso casamento, as portas de todas as áreas da nossa vida, né, da nossa profissão, para que Deus venha direcionar, né, porque Ele é Senhor, e ninguém melhor do que um Senhor para conduzir, né, as situações de alguém que está sobre este senhorio. Então Samuel diz: olha, desfaçam, lança fora todos esses ídolos. Ou seja, ele estava dizendo: olha, esses ídolos, eles só atrapalham vocês, eles não vão fazer nada por vocês, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele é capaz, Ele pode livrar vocês, né, dos filisteus. E o versículo de número 4 diz: os israelitas lançaram fora os Baalins e os Astarotes e cultuaram somente o Senhor. Eles assim obedeceram o que foi orientado por Samuel. Samuel foi um profeta do Senhor, né, o qual ouviu a voz do Senhor lá com Eli, e ele obedeceu, né, e daí ele teve, né, a sua procedência benigna no Senhor, em fazer aquilo que o Senhor lhe aprove, e ele aconselha isso aos israelitas. E mais na frente, vem dizer que o Senhor
no versículo 9, já lá embaixo, diz que então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o atendeu. Eles mesmo pediram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Eles mesmo reconheceram, depois de haver, lá no versículo de número 4, se livrado dos seus deuses, dos seus ídolos, eles ali pedem para Samuel clamar por eles, colocar a vida deles, colocar a peleja deles nas mãos do Senhor, do Deus vivo, para que eles tivessem ali uma vitória garantida. E no versículo de número 12 diz: até aqui, o versículo no final, parte B do versículo, até aqui nos ajudou o Senhor. E ainda o versículo de número 14 diz: as cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate, cujos territórios Israel também tomou dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Então, houve paz entre eles, mas para que isso acontecesse, eles precisaram se despojar, eles precisaram eliminar do meio deles a idolatria, os ídolos, e reconhecer o senhorio de Deus. Não seria esse o momento agora, de nós, do povo, da nação, fazer tal como fez o povo de Israel ali sob a orientação de Samuel, de trocar, de tirar, de fazer uma limpeza. Muitas vezes, irmão, nós precisamos fazer essa limpeza no nosso coração, para que Deus venha assumir o seu lugar no nosso coração como Senhor. Porque muitas vezes nós pensamos que ídolo é somente imagens de escultura, mas é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração. É naquilo que nós gastamos mais tempo, tirando o tempo de Deus. Isso se torna um ídolo na nossa vida. E aí, consequentemente, nós só temos a perder quando nós fazemos isso. Agora, quando nós deixamos que Deus seja Senhor, que Ele entronize-se no nosso coração, então nós teremos êxito, nós teremos uma vida vitoriosa. E o Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor, o nosso Deus, Ele cuida de nós, é Ele quem peleja por nós, Ele vai à frente. Eu enumerei aqui alguns versículos que falam sobre esse senhorio de Deus, para nós estarmos discorrendo. Deuteronômio 7, versículos 9 e 10 diz: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que amam e obedecem. Então, Ele é Senhor das gerações, das nações. Ele é o Senhor da nossa nação. Então, clamemos a Ele. As pessoas têm centralizado tanto nessa vacina, que essa vacina tem se tornado um ídolo, e ela tem tirado o efeito da vacina do Senhor, nosso Deus, que é aquele que está de prontidão a atuar até mesmo na vacina. Tudo ocorre com a permissão dele. Se não for a vontade dele, não terá êxito. E a gente depende exclusivamente desse senhorio. Ainda em Deuteronômio 10:14 diz: ao Senhor seu Deus pertencem os céus, e até os mais altos céus, a terra e tudo que nele existe. Então, tudo que nele existe, tudo nos céus e na terra, até os mais altos céus, pertencem ao Senhor. Então, o nosso Deus, Ele não é indiferente a nada do que está acontecendo. Ele não é indiferente ao seu povo. O que Ele quer é que nós reconheçamos que Ele é Senhor. Romanos 1:20 diz: pois desde a criação do mundo,
os atributos de Deus invisíveis, né? Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio de coisas criadas de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o nosso Deus, ele tem estado conosco em todo o tempo, desde a criação do mundo, ele tem se importado com a sua criação, que somos nós. Êxodo 33, 19 e 20. E Deus respondeu: diante de vocês fazei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. O Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Então, esse é o nosso Deus, cheio de autoridade e poder, né, que tem misericórdia de quem assim o ele quer. Êxodo 34, 14 diz: nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Não adore. Que nós podemos confirmar mais uma vez que nós não podemos colocar ídolos no nosso coração e não fazer também de Deus um ídolo, mas um Deus vivo e fiel, que nós podemos adorar, nós podemos conversar, nós ouvimos a sua palavra, ele responde às nossas orações e ele está atento ao clamor do seu povo, como ele atendeu lá o clamor do povo de Israel, quando eles pedem a Samuel: clame em nosso favor. Samuel assim o fez e assim o Senhor respondeu. Então ele diz que ele é um Deus zeloso, é um Deus que cuida do seu povo. Diga, Levítico 19, 2, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Deus é santo, Deus é perfeito, ele não erra e ele não falha. Tudo que ocorre está no seu controle, porque ele não falha, ele é santo e a santidade de Deus exige santidade de nós. Logo então, ter ídolo é idolatria, e a idolatria é pecado contra o nosso Deus. Isso não é santidade. Jeremias 32, 27 diz: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil para mim? Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor de vocês. Em meio à pandemia, clamem a mim. Em meio ao mar turbulento, clamem a mim. Em meio às dificuldades, clamem a mim. Seja qual for a dificuldade de vocês, eu estou atento. Não há Deus como o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de toda a humanidade. E ele nos interroga: há alguma coisa difícil para mim? Lucas 1,37, pois nada é impossível para Deus. Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? E acaso promete e deixa de cumprir? Não, o nosso Deus, ele é fiel, ele não falha. Deuteronômio 32 e 39 diz: vejam que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim. Ele é Senhor. Então nós não devemos entregar o senhorio do nosso coração a nenhum outro Deus, porque se assim nós fizermos, nós vamos estar desagradando ao nosso Deus e nós vamos estar negando o seu senhorio. Ele diz: veja que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, feri e curei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão.
esse é o nosso Deus, esse é o Deus que criou os céus e a terra. E tem muitos outros, né, versículos que eu gostaria de estar lendo com os irmãos, mas fica muito extenso para a gente estar confirmando o senhorio do nosso Deus. E ainda eu quero ler do salmista, né, Davi, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Ele reconhece o senhorio de Deus e que a sua vida está sob esse senhorio e que ele declara: nada vai me faltar. Porque quando nós tirarmos do nosso coração os ídolos e entregarmos a totalidade dele a Deus como Senhor, nós também vamos poder declarar como Davi: nada nos faltará. Até a dificuldade, não vai faltar orientação, não vai faltar aquilo que é necessário para que haja uma vitória. Quando o povo, né, de Israel tirou os seus deuses, os seus ídolos, não faltou o livramento, não faltou a força, não faltou a coragem para eles lutarem contra os filisteus, e eles puderam declarar vitória. Salmo 33, versículo 12, nós já lemos no decorrer da mensagem: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Povo de Deus, amados, para mim que estou falando, né, com os irmãos, com os amigos, que nós venhamos a buscar do Senhor esse senhorio na sua totalidade, para que nós tenhamos êxito, para que nós tenhamos, né, sucesso na nossa vida cristã. E somente através disso é que nós vamos ser encorajados a prosseguir, porque os ídolos, eles não podem nos dar, né, a coragem, a força que o Deus verdadeiro tem para aqueles que nele confiam. O único Deus, o Deus verdadeiro, requer de nós um coração sincero para que ele seja Senhor das nossas vidas. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Antes de nós encerrarmos, eu gostaria de estar cantando, né, uma canção juntamente com os irmãos. E antes eu vou estar lendo em Deuteronômio 6, 4 e 5, que diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Esse, né, é o conselho do nosso Deus e a conscientização a nós, o Israel de Deus, de que Ele é o único Senhor, a único que é digno. Cante conosco esta canção. De receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso
Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Oremos. Soberano Deus, maravilhoso Pai, neste momento, ó Deus, em que nós cantamos louvores ao Senhor, declarando que o Senhor é Deus único na nossa vida, nós queremos, Pai querido, te convidar, ó Pai, a entrar, Senhor, na sala do nosso coração e ser Senhor das nossas vidas, meu Pai, como Deus único, verdadeiro e fiel que é o Senhor. Pai, a todas as pessoas que terão oportunidade, Senhor, de ouvir esta palavra, Senhor, que essa, Senhor, venha a ser assim conduzida pelo Teu Espírito Santo, meu Pai, para que haja, Senhor, nos nossos corações, ó Pai, um mover, para que haja, Senhor, algo novo, algo diferente, Senhor, em nossas vidas, meu Pai, pois nós sabemos que é o Teu Espírito, meu Pai, que conduz e transforma, Senhor, aquilo que Ele quer, ó Deus. Aquilo que nós falamos, ó Deus, o Teu Espírito leva, Senhor, da forma que Ele quer, para que haja mudança em nossas vidas. Meu Pai, nos ensina, nos ajuda, Senhor, como Deus que és, ó Deus, a trocar, ó Deus, a mudar, ó Deus, tirar aquilo que realmente tem sido, ó Deus, ídolo no nosso coração e colocar o Senhor como Senhor das nossas vidas e permitirmos, ó Deus, que o Senhor faça mudança, que o Senhor conduza conforme o Senhor assim o quer, que nós possamos, ó Deus, confiar verdadeiramente no Teu senhorio, ó Pai, entregando totalmente as nossas vidas a Ti, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor é quem sabe o que é melhor para cada um de nós. E nesta hora, Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe cada vida, Pai, cada família que está sendo receptiva, Senhor, desta mensagem. Ó Deus, eu oro ao Senhor pela nossa nação, pela nossa cidade, pelo nosso país, que o Senhor assim abençoe, ó Deus, cada vida, meu Pai, que o Senhor abençoe, ó Deus, cada departamento, ó Deus, que compõe, Senhor, esta nação, ó Deus, seja ela cristã ou não, que o Senhor venha, ó Deus, reinar, ó Deus, sobre as nossas vidas, meu Pai, mudando história, ó Deus, trazendo, Senhor, algo novo, Senhor, para as famílias, para as vidas, para a nossa nação, mas que nós venhamos, ó Deus, a crer verdadeiramente no Teu senhorio, ó Pai. Venha ser, ó Deus, o Senhor da Tua igreja, o Senhor das nossas vidas. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço pela Tua doce companhia. Em nome de Jesus, amém.